Olá, meus amigos, estamos mais uma vez reunidos para que a gente possa nos aprofundar cada vez mais no nosso conhecimento do YouCat. E hoje nós iremos nos perguntar: pode Deus de alguma forma abarcar-se em conceitos? Pode-se falar razoavelmente dele? Uma pergunta que ele faz para a gente, que se a gente pode resumir Deus de alguma maneira. E ele responde: embora nós seres humanos sejamos limitados e a infinidade e grandeza de Deus nunca se ajunte ao conceito humano, podemos, no entanto, falar acertamente sobre Deus. Para fazermos a afirmação sobre Deus, utilizamos a imagem imperfeitas das nações limitadas. Cada dito sobre Deus situa-se, portanto, sobre a condição de que nossa linguagem não está à altura da grandeza de Deus. Assim, temos continuamente de purificar e melhorar o nosso discurso sobre Deus. Então, é como vamos pensar assim: Deus é todo poderoso. Deus nos criou, Deus fez tudo o que há no mundo e tudo que a gente vê e tudo aquilo que a gente não vê. E se a gente for tentar, vamos dizer assim, tentar falar razoavelmente dele, é como se a gente quisesse tentar diminuir Deus. E não tem como diminuir Deus, porque Deus é tudo. Deus é a coisa mais alta que existe, Deus é todo o amor, Deus é tudo aquilo que nos criou, Deus é tudo. E mesmo assim a gente não consegue falar com nossas palavras, com o nosso viver, a grandeza que é Deus. Porque a gente estamos no mundo ainda carnal, não no mundo espiritual. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós não conseguimos olhar para o sol diretamente, porque se nós olharmos para o sol, nós não conseguiríamos, porque a nossa visão seria queimada, pois a gente não tem a preparação para ver o sol, pois o sol transmite uma luz que a nossa visão é incapaz de vê-la, e quando vê, se queima. Vamos imaginar que Deus também é assim. Nós não estamos prontos para ver Deus. Vamos imaginar assim, que se Deus criou todas as coisas, Deus criou o sol. Então, Deus é muito mais brilhante do que o sol. E se a gente mal consegue olhar para o sol com nossa visão terrena, nós nunca conseguiríamos ver Deus. Como na passagem de Jesus Cristo, que diz assim, quando ele estava falando com... Eu esqueci o nome dele agora, peço perdão. Mas quando Jesus Cristo estava falando que nós precisamos nascer de novo para podermos viver a vida com o Espírito. Aí ele pergunta: será que nós conseguimos entrar na barriga de nossa mãe de novo para podermos nascer de novo? E naquele momento, aquele homem estava tendo um pensamento terreno, não um pensamento espiritual. Deus estava tentando explicar para ele a grandeza da vida espiritual que a gente não vive. Nós estamos vivendo a vida terrena, a vida que nós temos, não a vida além dos nossos olhos. Um exemplo que eu vou dar para vocês: a gente está olhando para o mar. A gente consegue ver o mar até aquele certo limite do mar, mas a gente não consegue ver através daquele limite, pois estamos muito longe e distantes da nossa visão. Então a gente tem que fazer o quê? Cada vez mais entrar naquele mar para a gente possa ver cada vez mais o que aquele mar esconde. E é mais ou menos isso. Temos que cada vez mais nos aprofundar ao conhecimento de Deus com as coisas mais simples que tem. E aqui ele diz: embora nós seres humanos sejamos limitados e a infinita grandeza de Deus nunca se ajunte ao conceito humano,
podemos, no entanto, falar certamente sobre Deus. A gente não consegue ver Deus, não conseguimos, mas nós, pela nossa fé, que a fé é acreditar no impossível, nós conseguimos ver Deus. Um exemplo que eu vou dar também é como na ressurreição de Jesus, quando Jesus Cristo apareceu nos apóstolos para todos eles, mas Tomé não estava. Todos os apóstolos viram Jesus Cristo ressuscitado, mas Tomé não. Aí quando Tomé chegou em casa, Jesus Cristo não estava mais lá. Aí os discípulos foram lá, comentaram, falaram: nós vimos Jesus, ele ressuscitou, mas Tomé não acreditou. Aí depois Jesus Cristo veio e mostrou-se para São Tomé e falou assim: felizes os que não viram, que crerem. Feliz aquele como eu, como você, que não viram Jesus, mas cremos nele mesmo assim com a nossa fé. Então, que nós possamos cada vez mais nos aprofundar e com a nossa fé conhecer mais a Deus. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. E com esse pensamento, nós não conseguimos ver a Deus, mas com nossa fé conseguimos nos aproximar dele e conhecê-lo sem precisar vê-lo. Que Deus te abençoe, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.